Olá, tudo bem com você que tem como signo solar, como ascendente ou lunar, a constelação de Libra? Bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos, lua em Libra, mas quem comanda meu mapa mesmo? Virgem. Não sou brinquedo não, mas estou aqui para evoluir, aprender com vocês. Esse é um vídeo com alertas e direcionamentos para o segundo semestre de 2022. Gente, eu sei que eu tô atrasada, nos outros anos eu coloco sempre em junho, mas esse ano, infelizmente, eu tive uma virose muito importante e eu precisei realmente dar uma paradinha, né? Mas estou voltando aqui disposta a todo vapor para estar junto com vocês aí nessa caminhada. Peço que deixe o joinha que tem aí embaixo do título do vídeo, porque é assim que fortalece o canal, que a plataforma digital entende que o nosso trabalho é de respeito, é de responsa e indica para outras pessoas. E assim o canalzinho vai crescendo e vem um monte de comentário bacana lá, que eu adoro ler. Mesmo doentinho eu tava lendo os comentários, deixando o joinha e agradecendo, né? Colocando lá o coraçãozinho, isso daí eu fiz. As publicações foi outra pessoa que tinha vídeo gravado, mas os comentários fui eu que li. Então vem uma meditação aqui, Libra, para o segundo semestre, que diz assim: você é a pessoa mais importante de todos os seus processos. Tome para si a responsabilidade por suas escolhas e saiba defendê-las quando for questionado. Então, assim, eu sempre digo isso. Nós somos responsáveis por tudo que nós vivemos. Não adianta querer jogar a culpa no outro. Se alguém te fez mal é porque você permitiu. Se algo deu errado foi porque você projetou no outro algo que ele nunca foi. E aí desmonta, né, quando a verdade vem à tona. Vamos ver o que o tarô Magia de uma Bruxa quer dizer para você, Libra. Sempre a carta de baixo. Veio a carta da expedição, carta de número 34. E aqui diz que você já tem todas as respostas que você precisa, Libra. Por quê? Você está se sentindo perdido já há algum tempo. Você vem vagando aí pela vida sem propósito, procurando em toda parte um sentido e nunca faz nada concreto. Esse é o problema, você fica procurando respostas fora de si mesmo, quando todas as respostas estão dentro de você. Se tiver um tempo para procurá-las, faça isso. Você precisa de um mentor espiritual e nesse momento da sua vida, conte apenas consigo mesmo. Nossa, que mensagem muito interessante. Eu tinha acabado de dizer que você é responsável por suas escolhas. Que se algo te acontece porque você permite. Aí essa carta vem reforçar essa fala. É muito interessante como as cartas se complementam, né? Vou pedir ao tarô de Osho, vou embaralhar e vou pedir 4 cartas: saúde, finanças e carreira,
E vou pedir também família e amigos, tá? Saúde já veio ali. O que mais vem? Finanças e carreira. Ó, saúde, finanças e carreira, amor, relacionamentos, família e amizade. Gratidão ao tarô Zen de Osho. A primeira carta que vem aqui representando a saúde é a carta da desaceleração. Essa é uma lâmina que representa o cavaleiro de ouros também. E aqui vem dizendo, relacionado à sua saúde, para você mergulhar nas profundezas das águas das suas emoções e se manter abrigado das dependências. Dependências emocionais, isso é o mal que eu vejo na geração atual. Muitas pessoas estão vivendo infelizes porque querem depender de outra. Ora, Libra, se você não tem nenhuma restrição física, de locomoção ou intelectual, meu amor, você está fazendo o quê esperando sentado, vendo a banda passar? O melhor remédio aqui é a meditação. E permitir caminhar despreocupado. Se sentir à vontade. Cultivando ou praticando alguma coisa. Porque a tua saúde aqui, ó, o alerta que vem para a tua saúde emocional. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você tem que ser grato ao dom da vida, a essa dádiva de poder fazer o que você quiser. Você não precisa de ninguém para cuidar do seu caminhar. Carta das finanças. E vem a carta da completude. Vocês estão vendo esse quebra-cabeça aqui, né? Então, assim, a última peça aqui desse quebra-cabeça, ele faz parte, eu não sei se vocês estão vendo que tem um rosto, ele tá bem no lugar do terceiro olho. O que nós podemos dizer aqui na questão de carreira e finanças? Que é um momento de conclusão. Em que alguma situação que não te está te fazendo feliz, seja no trabalho, seja naquilo que você escolheu para fazer, você deve finalizar. Mas antes você deve agradecer, para que você se torne receptivo a novos começos. É um jeito zen de colocar fim às coisas que não te fazem feliz. É como se você precisasse reestruturar o seu mundo. Na verdade, essa carta que representa no tarô tradicional o mundo. É uma carta de conquistar tudo. É o momento de comemorar. E quando eu falo isso a nível de trabalho, a nível de carreira, gente, é você sentir-se feliz com o que faz. Quem está desempregado também deve comemorar. Porque esta carta significa uma entrada de dinheiro inesperada, uma resposta para aquele emprego que você tanto deseja. Ou seja, aquilo que você vem perseguindo há um tempo está próximo. Então não fique acomodado, trabalhe duro. Você vem trabalhando duro por um objetivo.
E finalmente vem aí a tua oportunidade. É só você correr atrás. É só você levantar. Não ficar esperando que alguém vá procurar emprego por você. Não, vá você. Você tem capacidade. Para quem está empregado e que tem sonhado, trabalhado, planejado, significa aqui também uma promoção, um bônus, uma gratificação. Quem sabe até um part-time, um turno extra de trabalho. Mas vem reconhecimento. Vem realizações maiores. O importante é você fazer um balanço para ver o quanto você está fazendo as coisas com paixão, com amor. E se você está feliz, faça um teste de estar assim perdido, não está feliz com o que faz. Faça um teste de aptidão, descubra o teu lugar no mundo. Eu tenho certeza que você vai se encontrar. Nos relacionamentos e no amor vem a carta do fardo. Eita, lelê! O fardo vem falar para você deve e você não deve. Ser imposto por você mesmo ou pelos outros. Ser um personagem roto, um personagem sofrido, que está pelejando para abrir seu caminho morro acima. Mais depressa, mais força, tente chegar ao alto. Porque eu vejo você carregando tristemente um relacionamento. Se você está vivendo isso é uma mentira. Ou você transforma essa relação numa mudança positiva, para que você tenha tempos mais tranquilos, tenha uma boa conversa, uma força curativa para acabar com essa relação abusiva, para poder ter uma relação mais saudável e os traumas serem superados. Você não pode se deixar levar pela negatividade, navegando por águas de emoções turvas. Caso não haja essa cura, essa conversa, a melhor solução aqui necessária é uma separação. Porque não dá para carregar, não dá para continuar nessa mentira. Reconheça isso, que é a manipulação produzida pelos outros. E você está tentando maquiar. Para você que está solteiro, é a necessidade de deixar para trás a parte que te impediu de aceitar o amor, curar as feridas antigas. E eu vejo uma declaração de amor no seu caminho nesse semestre, um novo amor surgindo, facilitado até pela sua mudança de ambiente. Então não duvide, assim que você se curar, que você se equilibrar, a pessoa certa vai chegar na sua vida. Pesado, hein? Na linha da família e das amizades, a carta de número 8, que é a coragem, que é esta florzinha aqui que nasce no meio das pedras, ela vem dizendo a você que às vezes você nasceu numa família muito kármica. Essas pedras pode ser uma família difícil, ou você está com amizades muito complicadas, gente que tenta lhe sugar, lhe absorver. Mas assim como a flor, você consegue sobreviver mesmo em ambientes difíceis. Só que pode estar repleto de ressentimentos e pode estar culpando outras pessoas pelos seus problemas, pelos seus traumas, pela sua dificuldade de entender que você traz vivências da sua casa de nascimento que está difícil de mudar. Você precisa abandonar seu lado sombra, crenças que lhe colocaram desde criança,
ou comportamentos que você está repetindo, que você adquiriu de seu pai, de sua mãe. Você precisa se arriscar. Você precisa modificar seu interior. Afinal, você sobreviveu. Mas é preciso ter coragem para quebrar a resistência da pedra e poder germinar. É preciso coragem para resolver conflitos. É preciso coragem para mudar, crescer, florir e ainda se iluminar. Não é um caminho fácil, Libra, caminho difícil. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Tarô Zen do Osho. Bateu duro aqui, hein? Vamos ver o que a bruxa de Évora traz de previsões para o restante do ano de 2022. Rainha de Ouros, trazendo tranquilidade. Se tem algum problema de saúde aí, ele vai ser solucionado, tá? Carta da Estrela, 8 de ouros, 8 de espadas, o julgamento, 6 de ouros e Pagem de espadas. Essas as cartas que o tarô manda, tarô da bruxa de Évora. Vamos lá, meus amores. A Rainha de Ouros é uma rainha que representa aqui serena e tranquila, sentada à sombra de uma árvore. Então ela vem te dizer que esse próximo semestre, a vida material de vocês, a parte dos ganhos, é hora de sorrir, de colher os frutos do seu trabalho, de se sentir em paz, porque o teu brilho de estrela, os seus esforços, eles serão recompensados. Olha aqui, ó, linha do trabalho, ó. Trabalho árduo, trabalho bem feito, um trabalho de qualidade em que você se empenhou, em que você demonstrou suas habilidades, em que você foi incansável, você não teve, pena do seu suor. Só que eu vejo alguns de vocês presos a medos que não fazem sentido. É como se vocês estivessem se auto-sabotando, se auto-obsediando, dizendo eu não sou capaz, eu não consigo, eu não mereço. Muita reclamação, se vitimizando, estão vendados e amarrados para as verdades, para os frutos que vocês podem colher. Olha aqui, ó. Tá cheio de fruto maduro, mas você só vê o mundo em preto e branco. E aí aqui já tem até um bicho aqui, não sei se é um rato, não sei o que é isso aqui, que já tá até comendo os frutos que caem. Então assim, você se sente cercado, isso aqui se chama autossabotagem. E eu vejo aqui, ó, muita prosperidade, que você deve até ser generoso, agradecer pelo que vem nesse semestre. Tem colheita farta, tem felicidade. O Pagem de espadas é que me preocupa aqui. Porque quando eu vejo essa lua e a coruja, tá aqui na sombra da lua, na frente da lua, é preciso ter o que, gente, aqui? Discernimento, ver além da ilusão. Muitos de vocês, eu digo assim, quando essa carta aparece, ela é positiva, mas ela tem um aviso, que às vezes algumas situações complicadas surgirão e vão exigir de você que tenha um discernimento. Eu vejo aqui que algo se inicia, mas também pode ser uma pessoa que não é provida de princípios morais, que tem alguma atitude questionável.
Então vem um aviso aqui sobre alguém jovem que talvez não tenha boas intenções, sabe? E assim, querendo entrar na sua vida, te iludindo, vendendo aquela imagem de bom moço, sabe? De boa pessoa. Então assim, é preciso ter sabedoria nesse processo, seja qual for o desafio que venha, não se iluda. Abra seus olhos. Alerta aqui da bruxa de Évora. Vamos ver o que a cigana Isolda tem a dizer para Libra. Cigana Isolda, Libra. Gente, ontem foi publicado todos os signos de terra, tá? Touro, Virgem e Capri. Vamos ver se eu consigo colocar hoje Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos ver como é que fica, né? A minha garganta. Vamos lá. Carta do equilíbrio como energia básica. Envelope, a lua, as nuvens, os ratos, a colheita, a chave, as árvores, o cigano, o fundo do deck, a serpente. Pronto. Vamos lá. Gente, desculpem, mas eu tô fazendo um esforço para gravar, tá bom? Vamos lá. Carta da casa como base energética ou carta do equilíbrio. Ela pode estar falando de um imóvel ou pode estar falando do seu corpo. Então, assim, aqui eu interpreto como os altos e baixos da vida. Que vocês precisam se proteger emocionalmente para alcançar o sucesso em todos os setores que vocês quiserem. E ela traz um alerta para a sua saúde, a questão emocional pode estar afetando sua pressão, seu coração. É bom ter um amigo, um psicólogo, um conselheiro, escutar conselhos, trocar ideias, conversar. É uma carta que diz que é um momento de você viver em família, de estar com quem se ama, de aceitar conselhos, carinho daqueles que mais te conhecem. O seu espírito vai estar numa fase forte, boas energias nutrirão sua alma e vão te levar para as melhores estradas possíveis. Não se esqueça, um colinho é muito bom. E existe alguns librianos e librianas que estão ignorando conflitos familiares e até mesmo necessidades do seu espírito. E você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Você tem que criar uma estrutura. E para isso você precisa de autoconhecimento. Precisa meditar. Aí no canal tem um vídeo de uma meditação de 6 minutos. Acorda mais cedo, ouve, respira fundo. Se quiser, dance. Mas o importante é que você esvazie a sua mente. Porque você precisa encontrar os pontos sem nós da sua vida e começar a desmanchá-los. Não tenha receios, porque quando você estiver em harmonia, você é a pessoa mais querida desse mundo. Você pode ajudar muita gente se você estiver em equilíbrio. Aqui também diz que é um momento para quem está vivendo bem com alguém, se recolher nos braços da pessoa amada, de viver um período carinhoso, de completar outra pessoa. Agora é essencial, quem está vivendo algum problema, precisa conversar, deixar o sentimento fluir. E para quem está solteiro, eu digo que uma pessoa que talvez você só veja como amigo pode vir a fazer parte da sua vida, tá?
Essa amizade pode se transformar num grande amor. E na carreira, nas finanças, eu vejo só sucesso. Escolhas certeiras, você tem um jeitinho muito culto, tua sabedoria. E eu te digo assim que você vai ser reconhecido, tá? E quem tá desempregado, ó, corre atrás, vai que é sua, né? Faça o gol da sua vida, tenha fé. Essa carta vem te lembrar que o teu corpo também é um templo, ele é a morada do seu espírito. Então, lembre-se daquilo que te motiva, do que te faz ter vontade de vencer. Cuide bem do seu corpo, mexa-se, faça exercício, se alimente corretamente, viu? O importante é você chegar na linha da vitória. Eu digo a você aqui, ó, de uma traição. Pode ser uma traição familiar ou uma traição conjugal. Aí, nós vamos ver no decorrer do jogo. Isso eu tô olhando o fundo do baralho só, tá? Fala aqui também, nas cartas de entorno, de uma notícia importante, talvez um documento de justiça, de inventário. Vem um documento importante aí bater na sua porta, tá? Fala da casa dos seus sonhos. Da compra, talvez com o dinheiro desse documento aqui, ó, você consiga adquirir a casa dos seus sonhos, tá? Então, para uma boa parte aqui dos librianos, vem a aquisição de um imóvel. Eu vejo que algumas pessoas estão vivendo uma situação de conflito e de desequilíbrio dentro do lar. Por que, Marisa, que está acontecendo isso? Bom, os ratinhos aqui em cima estão me dizendo de uma família desgastada que vem com problemas obsessivos, né? Existe algum tipo de vício aí também que faz com que esse desgaste, essa infelicidade se acentue. Então, assim, é muito estresse que está afetando essas relações familiares. Vejo aqui a venda da casa ou de um imóvel para que seja dividido. Talvez seja isso que esse documento vem falando. Vou analisar mais a fundo. Vejo aqui também um homem equilibrado e muito estruturado. Aquele que comanda a casa, não sei se é um pai, um avô, um tio, mas é alguém ou uma mulher que tem essas características, tá? É essa pessoa que vai realizar essa venda. Vejo aqui também esse imóvel novo que vai chegar, que vocês vão adquirir. Talvez seja um imóvel para o resto de suas vidas. Como eu falei, é uma casa, a casa dos sonhos. E vai trazer muita prosperidade. Essa mudança de local vai trazer prosperidade e crescimento. Quando eu olho essa coluna aqui, eu vejo como base energética a lâmina do aviso, do envelope, da carta, assim como você queira chamar. E aqui eu só te digo uma coisa. Seja o que for que vai chegar até você, boca fechada. Não diga nada até que esteja tudo assinado, que esteja tudo resolvido. Esse é o conselho que eu dou para você, Libra, tá? Quanto à nossa amiga cobra aqui, é uma notícia ruim, uma traição descoberta. Se já não descobriu, vai descobrir, que vai ser agora, logo no início do semestre. Então, assim, como nós já estamos em 19 de julho, eu acho que você já descobriu a traição, tá? Já foi descoberta. E aí aqui, ó, vem, né, essa falta de notícia. Você tá querendo saber, olha, amigo, não queira esmiuçar não, Libra. Já descobriu? Não queira saber mais nada. Vida que segue, bola pra frente, sabe? Conversa com a pessoa, ela se arrepende, pede perdão e você perdoa, ou então separa de vez, porque o que vem pela frente aí é sorte, é estabilidade, tá bom?
Aqui existe também uma energia que a cigana está me falando referente a exames médicos. Vai haver aqui uma mudança no tratamento. E eu vejo você melhorando e até se curando, tá? Tem uma alteração aqui nos exames que vai ser benefício para você. Nessa coluna aqui, você tem a carta da Lua como base energética. Eu não sou muito fã dessa carta, porque ela me traz aquela noção de algum tipo de engano, algum tipo de ilusão, de algum negócio escuso, sabe? E aqui nesse caso com a cobrinha, alguma decepção. Uma decepção muito grande. E quando eu olho ela ali com a chave, eu vejo que você tem até dificuldade em enxergar. Você levou um susto tão grande que você está até se recusando a enxergar a verdade. E o cigano aqui em cima é um homem criativo que pode lhe ajudar, ou então é um mentor, um protetor, um anjo da guarda. Nesse caso aqui, eu diria até que é Miguel Arcanjo. Peça ajuda a ele e ele vai lhe ajudar. Nessa linha de baixo, a base energética são os ventos. Carta dos ventos. É uma carta de mente confusa, de não saber qual a decisão a tomar, mas eu digo que isso é passageiro. Que logo o vento sopra e você começa a ver o sol brilhar. Existe aqui um grupo de librianos que vai ser descoberto enquanto bissexual. E o companheiro ou a companheira não vai gostar dessa história. Não vai respeitar a sua opção, até porque você não conversou antes, você vinha traindo escondido, e aí a coisa não vai ficar muito boa pro seu lado. Tô só dando o feedback. A decisão tomada vai ser irracional. E talvez não tenha volta. Talvez seja uma decisão tomada ali na hora da briga e depois eu vejo assim muita insegurança, muita confusão que não permite ver um realinhamento, não vejo uma reconciliação, tá? Nessa linha aqui vocês têm a carta dos ratos. O rato nunca é bom no jogo, né? Porque ele pede para você ser rápido, ágil e tomar uma providência, porque senão a confusão só piora. E a ansiedade, o sofrimento aumenta. Então aqui é sinal de desgaste, doença psicológica, de sofrimento, de dor. E essa carta aqui da árvore, ela vem dizendo disso, que esse seu estresse, essa sua ansiedade pode trazer sérios danos à sua saúde. E que é necessário que você procure a ajuda, né, médica, um terapeuta, um psicólogo, né? Porque você vai ter uma grande perda. Então, Libra, não são notícias gostosas de se dar, eu não gosto. E eu até vou pedir mais cartas aqui pro tarô. Vou voltar a cobrinha aqui pro meio. Vou embaralhar novamente, tá? Vou embaralhar. E vou pedir outros alertas, porque essa energia que veio aí foi bem intensa, né? Bem pesadinha. Vamos lá. Carta das conversas. Que tipo de conversa, tarô? Numa reunião, olha, conversas voltadas a estudos, a contratos, você redefinindo com a ajuda de amigos uma nova forma de viver.
Você vendo assim como se o universo tivesse te dando uma chance de recomeçar, tá? Mãe Oxum protegendo seus caminhos. Você vai conseguir uma grande mudança através de um emprego, de um estudo. Seus caminhos vão se abrir. É a finalização de algo que te atormentava. É como se o universo estivesse te libertando. Essa dor que você sente é a dor do desapego, mas é o universo te libertando de algo que não era para você. Aqui vai se formar uma parceria, uma sociedade que vai dar muito certo, que vem para ficar, que vai dar lucro. É uma pessoa muito confiável que você vai trabalhar. E se for um trabalho, assinatura de um contrato também vai dar muito certo. Cuidado com os gastos excessivos no dinheiro, tá? Cuidado. Aqui a chegada de um novo amor, assegura um amor assim, descompromissado no início, como eu falei. Talvez uma pessoa que você nunca pensasse em olhar para ela, mas que vem chegando com tudo aí. Aqui uma grande química, né? Uma química sexual forte, poderosa. Cuidado com uma mulher muito possessiva na sua vida, é uma mulher de Iemanjá. Ela atrapalha muito você. Mas Pai Oxalá vem iluminando seus caminhos. O sol vem queimando as energias nocivas dessa mulher. Eu vejo ela como uma pessoa mais velha, uma mãe, uma tia, uma avó, uma pessoa assim que quer dominar os seus caminhos, sabe? Às vezes, o excesso de amor também prejudica, né? De toda forma, Libra, apesar das notícias ruins, a parte de trabalho, de dinheiro, de finanças está muito boa. O problema todo aqui é a parte amorosa, mas, como eu disse, é uma energia para muitos e não é para todos. Se o seu casamento tá bem, parabéns. Agora, quem tá nessa vibe aqui, ó, tome cuidado, se fortaleça. Veja como um livramento e não como uma perda, mas sim como uma libertação. Inclusive, eu coloquei um post hoje aí na comunidade falando sobre isso, tá? Eu te convido sempre a agradecer pelo dom da vida, pela maravilha de estarmos neste orbe, esta oportunidade ímpar, e que só nós sabemos como viver. Agradecer a Deus, a essa espiritualidade maravilhosa. Agradeço a você que está comigo aqui no canal. Que nós saibamos sempre honrar e sermos cada vez mais fortes nesta escalada da evolução. Gratidão, gratidão, gratidão.